Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma pré-aula, ou uma aula simplificada, como os irmãos preferirem falar, ou um subsídio da classe Adolescentes, a lição de número 4, a conquista da terra prometida. A leitura bíblica em classe deste tema de hoje está em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. O professor, é importante que faça essa leitura em sala de aula. Temos a mensagem central da lição que está em Josué, capítulo 1, versículo 2, que diz: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Esta é a palavra de Deus para a lição de hoje, que será ensinada aos nossos amados adolescentes. Que o Senhor abençoe o professor em sala de aula, que o professor tenha o entendimento da classe que ele está dando a aula, da fase que o adolescente passa, o momento da vida. É importante também para a aplicação da palavra de Deus na vida deste adolescente, as mudanças, é um momento de mudança, é um momento de emoções à flor da pele. Então o professor, buscando aí sempre se preparar, poderá aplicar da melhor forma possível a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus na vida deste adolescente. Tem como objetivo a nossa lição, primeiramente, mostrar que a história de Israel é marcada por grandes milagres. Então, falar dos grandes milagres que ocorreram na história de Israel, o agir de Deus, ensinar aos adolescentes a crerem no poder de Deus. Então, tudo isso que nós ensinamos aqui deve ser aplicado de alguma maneira na vida do adolescente. Então, tem aqui ensinar como objetivo ensiná-los a crer no poder de Deus e apontar a fidelidade de Deus mediante o cumprimento da promessa sobre a conquista da terra prometida. A promessa do Senhor, a fidelidade de Deus, a fidelidade dele com o seu povo. Então nós falaremos isso nesta lição. Antes do tópico 1, tem um parágrafo aqui que nós podemos ver, vamos descobrir. Promessas são cumpridas por Deus, todavia devemos fazer a nossa parte. Que maravilha! A bênção do Senhor, ela é condicionada à obediência. O Senhor nos promete nos abençoar, promete derramar a sua graça sobre as nossas vidas, mas existe uma condição: sermos obedientes a Ele. Assim, o Senhor poderá agir através da nossa vida. E é interessante também entendermos que para poder alcançar a promessa de Deus, temos que ver o exemplo aqui de Josué, no qual o Senhor falou para ele ser forte e corajoso. Então, para vencer, é preciso batalhar, Então, temos que ter esse entendimento também da palavra de Deus. O tópico de número 1 tem aqui a passagem pelo Jordão. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel quando o povo estava próximo ao rio Jordão. Então, Moisés faleceu, o Senhor levou o seu amado filho, e Moisés já havia preparado Josué para para continuar o seu trabalho ali diante do povo de Israel. Então o Senhor encoraja Josué para que lute, para que batalhe em nome do Senhor, e promete a ele que o Senhor lhe daria vitória em meio às circunstâncias. Então ele já estava ali próximo ao Rio Jordão. A primeira prova já apareceu para Josué e ali era necessário que ele tivesse fé. Então, Josué, cheio de fé, ele chama o povo, ele reúne ao povo para que o povo clamasse ao Senhor e se preparasse para atravessar o rio Jordão. Isto é um ato de fé maravilhoso, porque ele falou para o povo: vamos, que o Senhor vai abrir o rio. Que fé é essa? Que fé maravilhosa! Ele entender que o Senhor era poderoso para abrir o rio Jordão ao meio. E foi dessa forma que o Senhor fez. Ele abriu o rio Jordão ao meio, o rio se abriu como duas paredes de água e o povo atravessou o rio em seco. Atravessou o rio para o outro lado, o Senhor operou este grande milagre. Aqui nos diz que no momento da travessia era um momento de colheita e o rio estava cheio. Então veja quão maravilhoso foi, quão grande obra maravilhosa foi o agir do Senhor. E também diz que os sacerdotes foram à frente carregando a Arca da Aliança. Neste momento, deste ato tão importante, deste milagre que nós testemunhamos através da palavra de Deus, aqui diz que a arca estava no começo ali, no início, na frente, ou seja, Deus, a Arca da Aliança, que estava ali
que tinha a presença de Deus, onde era o lugar onde Deus habitava, estava à frente, ou seja, Deus ele está à frente do milagre. É o seu poder que é capaz de realizar o milagre, não é a força humana, não é nada que provém do homem, é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. Então a Arca da Aliança estava sendo carregada à frente pelos sacerdotes de acordo com a orientação divina. Então o povo atravessou com os pés enxutos e o Senhor operou este grande milagre, esse grande poder demonstrado para o povo e demonstrado para nós. Através dessa palavra, nós podemos entender o quão poderoso é o Senhor e o quão maravilhoso e como Ele pode agir na vida dos adolescentes, pedindo que eles possam pedir ao Senhor a providência em suas vidas, independente do momento que estiverem passando, as suas lutas individuais, as suas lutas coletivas, o seu momento familiar. Pode ser que o seu aluno esteja somente ele na casa de Deus, somente ele tenha aceitado a Cristo, e esse momento é um momento de nós incentivarmos a ele a continuar, a perseverar e orar pelos seus familiares e dizer a ele que Deus pode mudar toda a história do seu lar, da sua casa, da sua vida e muito mais, e fazer muito mais através da vida deste adolescente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O tópico de número 2 tem como o título Grandes Batalhas, a conquista de Jericó. Após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava conquistar as cidades de Canaã. E a primeira era Jericó, uma grande cidade fortificada, com muros altos. Era a primeira, a cidade de Jericó. Então Josué envia 2 espiões para que veja como é a terra. O Senhor, usando a vida de Josué sabiamente, ele vai antes e olha o terreno. Foi conferir como era o lugar, como era a cidade, de que forma ele precisaria trabalhar para que essa terra fosse conquistada. Deus abençoou esses espiões com a presença ali de uma moradora chamada Raabe. Raabe era uma prostituta e ela acolheu esses 2 espiões em sua casa, mesmo sabendo que o rei de Jericó queria matá-los, que estavam procurando esses espiões, porque ele ficou sabendo que eles estavam por ali. Ela escondeu os espiões e assim o Senhor trabalhou através da vida de Raabe e também na vida desses espiões, fazendo com que a terra fosse estudada por eles e assim sendo conquistada logo em seguida. Então Deus ordenou que o povo rodeasse a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia deveriam rodear a cidade 7 vezes. Isso nos mostra que devemos confiar no Senhor, que o Senhor muitas das vezes vai testar a nossa fé e pode testar muitas vezes para finalmente nos dar a vitória. O Senhor falou para o povo rodear a cidade, talvez o povo não entendeu o porquê disso, mas era o agir de Deus, foi necessário, foram obedientes e o Senhor fez com que aqueles muros caíssem e o povo pudesse entrar naquela cidade, tomar conta daquela cidade. Então o povo em seguida entrando naquela cidade, eles conquistaram e ali fizeram o que deveria ser feito, o que existe em uma guerra, mataram seus inimigos, porém pouparam a vida de Raabe. A Raabe, apesar de ser daquela terra, ela foi poupada pelo Senhor por causa da sua misericórdia com os espiões. Então ela trabalhou em prol do rei, ela trabalhou para o Senhor e o Senhor teve misericórdia da vida de Raabe, tanto que Raabe veio a fazer parte da genealogia de Jesus. Quão maravilhoso foi o agir de Deus. Então veja que Deus pode usar quem Ele quer. Não importa o que a pessoa fez no passado, desde que ela tenha um desejo de mudar, que tenha o desejo de ter a sua vida transformada por Cristo, o Senhor usará de forma maravilhosa em sua obra. Esse exemplo de Raabe fica aí para cada um de nós e para os nossos adolescentes também. A batalha em Gibeão. Então, continuando, após o povo de Israel conquistar a cidade de Jericó e a cidade de Ai, muitos reis passaram a se fortalecer. E com receio de que Israel chegasse a tomar as suas terras, eles também foram de encontro a Israel para pelejar. E os moradores de Gibeão, que era um povo também que tinha este receio de ter a sua terra tomada pelo povo de Israel, e eles foram até Israel e se anteciparam
e fizeram um acordo com Israel, dizendo que era um povo de longe, que era um povo que precisava ali de ajuda e que poderia fazer um tratado com aquele povo. Porém, Israel não observou a voz do Senhor, não ouviu a voz do Senhor, e este povo era povo inimigo. Era povo inimigo que enganou a Israel, fazendo essa aliança com os gibeonitas. E neste pacto de Josué com os gibeonitas, ele ficaria encarregado de protegê-los, mesmo sendo enganados, porque ele jurou em nome do Senhor. E foi o caso. Os gibeonitas passaram por um momento em que foram atacados e Josué teve que socorrê-los, porque ele deveria honrar o seu juramento. Jurou em nome do Senhor, então assim foi feito. É importante falar sobre juramento também, já que tem aqui em nossa lição, quando nós prometemos algo para o Senhor, quando fazemos um voto ao Senhor, devemos cumprir, assim como Josué cumpriu. Custou muito a ele, custou o preço de não ouvir a voz do Senhor, mas o juramento estava feito. Então o voto ao Senhor, ele deve ser cumprido, para que nós possamos continuar sendo abençoado em sua presença. E como sucedeu esta guerra? Como sucedeu essa situação com os gibeonitas, onde eles foram atacados? 5 reis amorreus foram até os gibeonitas. Josué juntou um exército. Então o exército de Israel atacou esses 5 reis de surpresa. Os inimigos fugiram assustados, e enquanto eles fugiam, Deus fez cair do céu grandes pedras de gelo, as quais atingiram e mataram os inimigos. Então, mais um milagre poderoso do Senhor, mais uma obra grande que o Senhor realizou, destruindo aquele exército com pedras de gelo, matando os inimigos. É um fato muito interessante para nós levarmos aos nossos alunos em sala de aula. Nessa batalha, Josué orou ao Senhor e ordenou que o sol ficasse parado sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. E assim Deus fez. O tempo parou e o sol e a lua não saíram mais do lugar, até que o povo de Israel derrotou todos os inimigos. Veja quão poderoso foi o Senhor e o seu agir sobre a vida de Josué, sobre a vida do povo de Israel, e a misericórdia do Senhor também aqui agindo sobre a vida dos gibeonitas, graças ao acordo de Josué, graças ao acordo que o povo de Israel fez sem a observação da voz do Senhor. Mesmo assim, o Senhor agiu, porque a palavra do Senhor, o Senhor protegeria Israel, o Senhor garantiu a Josué que os protegeria, e mesmo assim o Senhor então operou esses grandes milagres e grandes maravilhas. Isso demonstra o quão poderoso é o nosso Deus e como Ele pode agir em nossas vidas, trazendo a solução para os nossos problemas. Não importa qual for o problema na vida do nosso aluno, o nosso Deus é capaz de resolver. Não há impossível para o Senhor. Não há. E nós, como professores, possamos sempre instruir os nossos alunos, amá-los em Cristo Jesus e orar por eles também, porque o ataque do inimigo, grandes são os ataques do inimigo. Mas maior ainda é o nosso Deus para dar o escape a cada um deles. 3. A organização da terra. Israel, assim, continuou conquistando muitas terras, depois de muitas batalhas, e Josué distribuiu de forma justa essas terras entre as tribos. E neste processo, a história de um homem se destaca, Caleb, o príncipe de Judá. Ele tinha 45 anos quando Hebrom foi prometida a ele, ainda no deserto, na época em que foi espiar Canaã. Na época que Caleb, ali, que foi um dos espias, que foi espiar Canaã, foi prometido a ele que Hebrom seria rei naquele lugar. Então ele tinha 45 anos. Passado 40 anos, Caleb estava com 85. Sua determinação foi tão grande que afirmou ter a mesma força e disposição da época em recebeu a promessa. Ele estava com 85, mas ainda estava disposto a trabalhar em fazer algo para o Senhor, porque Caleb era temente ao Senhor. E se ele valorizou aquela promessa, era porque ali ele faria com que o povo honrasse a Deus. Então ele não somente ali teria aquela bênção aí de dominar aquela terra, mas também de poder fazer o nome do Senhor glorificado. Então, aos 85 anos, ele ainda tinha disposição para trabalhar para o Senhor. Caleb foi extremamente confiante na promessa de Deus e tinha certeza de que seus inimigos seriam derrotados. E assim foi. Assim ele recebeu a sua herança e conquistou a região
que lhe foi entregue. Veja que aprendizado maravilhoso para a vida do adolescente, para a nossa vida. Como é bom esperar no Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Ele se move para abençoar o seu povo. Mas aqui, esta passagem de Caleb nos ensina que nós temos que esperar o momento certo para o agir de Deus. Está escrito em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. E é assim que o nosso Deus trabalha. Ele quer nos abençoar e Ele vai nos abençoar se nós esperarmos o momento certo para Ele agir em nossas vidas. Então, uma coisa que deve ser explicada, algo que deve ser explicado para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, que Deus quer abençoá-los. Mas não no momento que eles esperam, mas no momento que o Senhor achar o certo, e quando o Senhor abençoa, tudo acontece perfeitamente. Aquilo que nós pedimos se torna uma bênção bem maior quando o Senhor trabalha no momento exato, na hora certa. Porque o nosso Deus, ele trabalha com perfeição, ele é perfeito. Então, quando ele quer nos abençoar, a bênção vem de forma maravilhosa, de forma incrível. E quando acontece, nós não conseguimos entender o quão poderoso é o Senhor e o quão maravilhoso Ele é. Nós ficamos assim pensando, meu Deus, mas como isso aconteceu? O Senhor é incrível mesmo, mas como o Senhor pode ter feito isso? Nós ficamos sem palavras em Sua presença. É assim que nosso Deus ele é. É assim que Ele age. E é assim que nós ficamos em Sua presença, sem palavras. Quão grande é o Seu poder. Grandes vitórias o Senhor deu a este povo. Grandes milagres o Senhor operou com este povo, o povo de Israel. E o Senhor deu a eles a terra prometida. Graças à coragem e determinação deles continuarem ali pelejando, batalhando em nome do Senhor, sendo obediente. É verdade que eles ficaram muito tempo no deserto por causa da sua desobediência, ficaram ali rodando por muito tempo no deserto, rodando, caminhando pelos mesmos lugares, porque foram desobedientes. Mas a partir do momento que preferiram obedecer ao Senhor, foram grandemente abençoados. Entender que o Senhor tem o momento certo para trabalhar, para agir. Quando eles entenderam isso, o Senhor os abençoou de forma poderosa e maravilhosa. E é assim que o nosso Deus age através das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que o Senhor continue nos fortalecendo para que nós possamos perseverar dia após dia, esperando sempre a providência do Senhor. E meu irmão, não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever no canal aí para fortalecer este trabalho para Deus, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e até a próxima lição. Até mais, meus irmãos.